Olá, alunos da Saber e Fé, mais uma vez, professor Vinícius Couto, e hoje estou aqui para falar com vocês sobre a doutrina da salvação. Um assunto que sempre desperta curiosidades e de suma importância para os nossos dias. E nós podemos ter até na Bíblia alguns exemplos disso. Certa vez um jovem rico corre até Jesus indagando sobre salvação. E ele pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Na outra vez também Jesus ensinando, e um homem interrompe o ensino de Jesus e faz uma indagação também semelhante. O que eu preciso fazer para herdar a salvação? Então até hoje as pessoas vivem em busca de uma resposta para a vida eterna. E já que nós estamos falando de doutrina da salvação, eu gostaria de trazer aqui um panorama geral e introdutório sobre as teologias arminiana e calvinista. Como nós sabemos, a teologia calvinista ela é muitas das vezes propagada aí pela internet e por tantos outros lugares por um acróstico muito fácil de se guardar, que é TULIP, que do inglês, traduzindo aqui para nós, o T vem de total depravação, o U de eleição incondicional, o L de expiação limitada, o I de graça irresistível e o P de perseverança dos santos. Alguns grupos norte-americanos do segmento arminiano se reuniram e eles também conseguiram montar um acróstico para poder facilitar um pouco do pensamento arminiano. E, como se sabe, praticamente cada um desses axiomas, desses 5 pontos, eles são opostos nessas duas teologias. E na teologia arminiana, o acróstico ficou como facts, fatos, cujas letras significam o seguinte: F, de livre pela graça, uma referência à graça preveniente. O A, voltado para a expiação para todos, uma expiação ilimitada. O C, falando da eleição condicional. O T, se referindo à total depravação. E o S, a respeito da segurança em Cristo, que nós vamos falar mais adiante. Visto que a Saber e Fé é uma instituição interdenominacional, isto é, uma instituição que não privilegia um segmento ou outro da doutrina cristã, nós vamos aqui então fazer uma abordagem um tanto quanto irênica e vamos então mostrar o que significa cada um desses pontos. Mas a ordem que nós vamos abordar estes pontos seguirá a ordem da remonstrância. A remonstrância aconteceu no ano de 1610, quando 43 homens levantaram um protesto contra algumas ideias que João Calvino havia propagado. Um homem contemporâneo de Calvino, que também não concordava com algumas de suas ideias, chamado Jacó Armínio, ensinava uma posição diferente daquilo que Calvino vinha defendendo. E ele angariou para si alguns discípulos, dentre os quais estavam presentes nessa remonstrância, ou seja, nesse protesto. Esses 43 homens levantaram 5 artigos, discutindo sobre as ideias que Calvino e todos os seus discípulos ensinavam. Essas ideias foram levadas adiante, esses pontos foram analisados pelos calvinistas em um sínodo realizado no ano de 1618 até 1619, conhecido como Sínodo de Dort. Então é na sequência dos pontos remonstrantes que nós vamos abordar aqui o nosso raciocínio. O primeiro ponto, eles abordavam a ideia da eleição. E como nós sabemos, o sistema calvinista entende que a eleição ela é individual e que ela ocorreu desde os decretos eternos, desde a eternidade, quando Deus escolheu as pessoas que seriam salvas e as pessoas que não seriam salvas. E baseado nisso, eles entendiam uma doutrina de dupla predestinação, na qual aquela pessoa não tem como sair do propósito de Deus, não tem como frustrar os planos de Deus. A doutrina arminiana entende um pouco diferente. Eles entendem que Deus elegeu, mas não o indivíduo, não a pessoa, e sim a corporação. Nós chamamos isso de eleição corporativa. Deus não escolheu a pessoa, mas escolheu a igreja. Deus não escolheu os judeus, mas ele escolheu Israel. Esta é a situação que nós podemos comparar. Tendo isso em vista, a eleição, do ponto de vista arminiano, ela se torna condicional. Se a pessoa crê e receber a Jesus, ela é enxertada na videira.
ela é enxertada na igreja. E aí sim, ela pode se tornar um salvo ou não. É uma eleição potencial. Além da eleição, o segundo ponto que os remonstrantes colocaram como protesto é a ideia da expiação. Do lado calvinista, eles entendem que Jesus veio à Terra e foi sacrificado não por toda a humanidade, mas pelo grupo de eleitos, pelas pessoas que Deus já havia escolhido desde a eternidade. Já do ponto de vista arminiano, a ideia não é de que Deus tenha escolhido um grupo seleto de pessoas, mas que Jesus tenha vindo para essa terra e morreu por toda a humanidade, tornando a salvação possível, potencial para todo aquele que crê. O terceiro ponto, o ponto da depravação, é um ponto que há concordância entre as duas partes. Quando nós estudamos a doutrina do pecado, nós entendemos que o homem herdou de Adão uma natureza corrompida, uma natureza caída e falida por causa do pecado. E por causa disso, a tendência do homem é escolher o pecado. Ele está completamente depravado, totalmente maculado pelo pecado de Adão. Quando nós estamos falando da total depravação, nós não estamos dizendo que o homem faça todo o mal quanto ele possa fazer. Jesus explica isso muito bem, dizendo: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então esses dois pontos concordam, tanto a teologia arminiana quanto a teologia calvinista. Os arminianos já foram acusados no passado de defenderem uma depravação parcial, mas essa ideia ela surge de um embate do século IV, quando Agostinho debatia com um monge inglês chamado Pelágio. E ele defendia a ideia de que o homem nasce neutro espiritualmente, de que ele não herda o pecado de Adão. E, consequentemente, se ele assim quiser, ele consegue viver isento do pecado. Essa ideia foi completamente abolida pela igreja e, mais à frente, vão aparecer então os semipelagianos, que quiseram fazer uma ponte entre esses dois pensamentos. Ao passo que, na teologia arminiana e na teologia calvinista, eles entendem que o homem nasce morto espiritualmente, por causa do pecado de Adão. A ideia desses homens era, na verdade, mostrar que o homem nascia enfermo, doente espiritualmente, e que ele tinha condição de dar o primeiro passo de fé, sendo capacitado depois pela graça de Deus. Esse pensamento ficou conhecido na história da teologia como semipelagianismo, porque tentaram ficar no meio das duas propostas até então colocadas. Como nós podemos perceber, o arminianismo também não ensina uma depravação parcial, e sim uma depravação total. O quarto ponto faz referência à graça. Visto que o homem não tem condição de escolher a Deus, visto que o homem está morto em seus delitos e pecados, como ele escolheria ao Senhor? A teologia calvinista entende que, na verdade, não é o homem quem escolheu, mas Deus é quem escolheu o homem. E sendo assim, Ele é quem capacita o homem a crer e é Ele quem faz toda a obra de salvação naquele homem que foi escolhido. Sendo que essa graça não é possível de ser resistida pelo homem no pensamento calvinista. Já do ponto de vista arminiano, o homem também não tem condições de escolher a Deus. Também está morto nos seus delitos e pecados. Mas Deus, também pela sua graça, não irresistível, mas podendo ser resistida, Ele capacita o homem a entender e age na vida do homem antes que o homem aceite a Jesus. E nesse processo, Ele prepara o caminho para que esse homem entenda e compreenda, capacitando. Essa graça, no entendimento arminiano, é chamado de graça preveniente, uma expressão tomada emprestada da teologia agostiniana. Por último, nós chegamos no ponto da perseverança, um ponto que existem ainda algumas controvérsias. Na teologia calvinista, nós encontramos algumas pessoas que acabam fazendo declarações impróprias, que não são verdadeiras. Elas acabam dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não é isso que o calvinismo ensina. Na verdade, a ideia calvinista é de que Deus, da mesma forma como chamou aquela pessoa, da mesma forma como salvou aquela pessoa, Ele preservará aquela pessoa de cair e de se apostatar da fé, mantendo-a então com uma salvação eterna. Já do lado arminiano, a ideia toma um rumo um pouquinho diferente. Quando nós estudamos
a história do pensamento arminiano, nós vamos encontrar o seu precursor, Jacó Armínio, não se posicionando em relação a essa possibilidade. No pensamento de Armínio, ele dizia que era necessário estudar um pouco mais sobre esse assunto e meditar um pouco mais nesse tema. Um século depois, na pessoa de John Wesley, um evangelista britânico, um clérigo anglicano, ele então se define nesse ponto dizendo que o cristão pode vir sim a cair da graça, se apostatar da fé e por consequência perder a salvação. Bom amigos, é isso. Como foi proposto no início, a ideia era trazer um assunto introdutório e genérico para que você tivesse aí pelo menos o conhecimento básico acerca do pensamento calvinista e arminiano. Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.